Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal para você criar planos de fundo para o seu computador, tanto estático quanto animado. Basicamente, você vai descrever para a ferramenta o que você quer e ela vai gerar para você em tempo real. Essa é uma ferramenta que eu utilizo para criar os meus planos de fundo e decidi trazer para vocês também. Bora lá que eu vou te mostrar o passo a passo completo. Bora lá, pessoal, a ferramenta aqui que a gente vai utilizar se chama NinVideo. Eu vou compartilhar a página deles aqui na descrição e também no primeiro comentário, fechou? Só de chegar aqui na página principal deles, a gente já vê que tem várias e várias criações aqui feitas por inteligência artificial. E eu vou estar te mostrando hoje como criar o seu próprio wallpaper, tanto estático quanto animado, para você utilizar no seu computador, no seu celular, aonde você quiser. Então, chegando na página principal deles, você vai buscar pela opção Create aqui acima, tá? Clicando sobre essa opção, você será redirecionado para essa página aqui. Inclusive, tem um plano de fundo que eu criei aqui anteriormente, tá? Que eu uso em alguns computadores aqui. Então, aqui, basicamente, tem um prompt que eu estou utilizando. Porém, você pode estar apagando esse prompt e estar usando o qual você quiser. Mas calma, antes de você prosseguir aqui, você tem que saber que a ferramenta ela tem vários e vários recursos, tá? Se você traduzir a página aqui, você pode observar que em todas as ferramentas, você tem aqui, ó, texto para imagem, imagem para vídeo, descrever, texto para vídeo, reutilizar vídeo e sincronização labial, tá? Os recursos que a gente vai utilizar aqui serão o recurso de texto para imagem, para a gente criar o nosso próprio plano de fundo. Temos também aqui o texto para vídeo, que é a ferramenta que vamos estar utilizando para criar o nosso plano de fundo animado, tá? E quando você chega na tela de criação aqui, você tem aqui algumas outras funções, como por exemplo, escolher o modelo de criação, o modelo de IA, tá? Observe que está em português, mas caso você queira identificar corretamente qual é cada modelo, você coloca em inglês que você vai conseguir identificar perfeitamente, tá? Temos o Flux Pro, Flux Character, Flux, o Google Imagem, o Gemini e também o Flux sem censura aqui, tá bom? Então você pode também escolher o aspecto, ou seja, a resolução de imagem, 16:9, 1:1, 9:16, que seria ali para celulares, tá? Fica muito bom. 4:3, 3:4, 3:2 e 5:8, que são os formatos de telas de dispositivos um pouco mais antigos, tá? Agora, você não precisa escrever em inglês o que você quer, tá? Mesmo boa parte da ferramenta aqui estando em inglês, você pode traduzir a página e simplesmente estar utilizando ela em português. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa imagem estática, criar o nosso plano de fundo estático para estar utilizando. Então ele pergunta aqui, ó, o que você quer criar? Quero criar um plano de fundo ou wallpaper, tá? Com o tema Guerra Call of Duty. E nele quero escrito com fonte tech o nome Xerife Tech. Então, se eu quero criar um plano de fundo para mim, eu vou utilizar dessa maneira aqui, tá? Você tem que especificar o que você quer. Após isso, você vai clicar aqui em gerar. Clicou em gerar, ele vai mostrar aqui, ó, o seu prompt trabalhando. Então você aguarda aqui, ele fala que está na fila e ele começa a gerar tudo para você. Tá? Esse aqui foi o que eu criei anteriormente, ó. Ficou muito legal, muito bacana mesmo. Você pode até salvar se você quiser, clicando nessa setinha aqui, ó. Eu vou salvar e depois eu mostro para vocês todos que eu estou criando sendo aplicado, tá? Então deixa eu retornar. E pronto, observe só que legal. Criei esse aqui, ó, no estilo Guerra de Call of Duty, escrito Xerife Tech com fonte de tecnologia, tá? E ficou muito bom. Eu também vou salvar ele aqui, mas olha só que interessante aqui. Você pode descrever o que foi feito nessa imagem, né, caso você queira reutilizar depois e fazer algumas edições, quanto também você pode editar. Ó, você pode fazer mudanças aqui. Eu posso, por exemplo, né, se eu criasse um canal de games, eu poderia colocar aqui, ó, canal de games. Pronto, e colocava para ele gerar novamente para mim, tá? Então ele vai editar essa imagem aqui, que eu criei Xerife Tech, para Xerife Games, tá? Faltou só ajeitar aqui direitinho o início, mas vai dar tudo certo, tá? Então você aguarda ele gerar novamente, que ele vai fazer essa mudança para você. E olha só que plano de fundo bacana que fica aqui, tá? E isso é muito interessante, caso você queira trabalhar com vendas de plano de fundo, fazer plano de fundo para lojas, para pessoas jurídicas, para microempresas, etc, tá? Isso aqui é muito bacana mesmo. Então olha só como ele mudou aqui, Xerife Tech Games, tá? Então basicamente ele alterou a mesma imagem, colocou um design de corte aqui, o que ficou muito bom, e você simplesmente pode também
salvar essa imagem. Então o que a gente vai fazer agora? Já criamos aqui o nosso plano de fundo estático. A gente simplesmente vai utilizar aqui recursos da ferramenta para criar o nosso plano de fundo que se move, que se movimenta, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó, em texto para vídeo, ele vai mudar aqui para a gente e aqui a gente pode falar a mesma coisa. Crie um live wallpaper, tá? É interessante você colocar live, assim fica bem melhor da ferramenta entender. Crie um live wallpaper no estilo cyberpunk, olha só, hein? Com neve e escrito Xerife Tech. Então pronto, é isso aqui que eu quero que ele crie para mim. E lembrando, você pode estar mudando a proporção, caso você vá utilizar para celular. Você pode também estar mudando o modelo, tá? Tem vários modelos populares que você pode estar testando. A gente vai criar com esse primeiro modelo aqui e depois a gente vai testar outros também. Então eu vou colocar para gerar com esse primeiro modelo. E a gente já tenta um segundo para ver como vai ficar. Pronto, ele criou aqui o que a gente pediu, né? Criou aqui um plano de fundo, meio que cyberpunk e caindo neve, tá? Porém, ainda faltou aqui uma coisinha, que foi escrever Xerife Tech ao meio, tá? Então, a gente vai tentar consertar aqui e utilizar outro modelo. Então, vamos colocar aspas aqui para marcar o que é. Pronto, aí vamos mudar também o modelo aqui, tá? Temos aqui o Kling 2.0 e vamos gerar novamente. Então, clica aqui para a gente salvar esse aqui também, que ficou muito bonito. E bora lá para o nosso próximo. Ele já está gerando aqui em tempo real, tá? Com as edições que a gente fez e também com a mudança de modelo. Bom, ele finalizou aqui e cometeu algumas falhas, tá? Mas é normal. Seguindo aqui o que eu disse para ele fazer, ele fez aqui quase o que eu pedi, tá? Mas é claro que a gente tem que fazer alterações e aqui até acertar a IA que consegue criar de maneira correta para você. Antes da gente finalizar, eu vou te mostrar aqui como criar plano de fundo para quem quer utilizar no smartphone. A gente começa aqui, novamente, pela opção de texto para imagem, tá? Então aqui em texto para imagem, a gente pode estar escolhendo aqui o aspecto da tela do celular, no caso 9x16, aqui a gente volta para o Flux Pro e pede aqui para ele estar criando, tá? No caso, como não é Live Wallpaper, né, a gente vai tirar a parte Live daqui e vou colocar aqui com letras Tech novamente, tá? Creio que aquele primeiro prompt que eu utilizei foi bem mais explicativo, tá? Aqui ia ficar um pouquinho mais difícil de entender, mas ela consegue sim. Eu já criei diversos wallpapers aqui e você pode criar também. Então, bora lá criar um para smartphone aqui. Então, seleciona certinho e clica em gerar. Aí ele começa a gerar certinho aqui para você, ó. Ele te mostra todo o procedimento sendo feito. Bora só terminar aqui que eu já vou te mostrar utilizando tanto os planos de fundo padrão ali, estáticos, quanto também como adicionar o plano de fundo ali que se mexe, tá? E olha só que beleza, pessoal, o Xerife Tech aqui com uma tela meio cyberpunk. Vou salvar aqui também, porque eu vou utilizar no meu celular e fica muito bom. Bom, vou gravar por fora aqui, porque esse monitor que eu estou utilizando ele é muito grande, tá? Mas olha só, então temos os planos de fundo que a gente criou aqui, vou aplicar um por um para você ver como fica, tá? Então deixa eu fechar aqui esse library. E olha só, pessoal, o Xerife Tech Games. O segundo aqui, a gente clica sobre ele, definir. E olha só que beleza que fica isso aqui. Muito top. Aqui vamos lá no próximo, Xerife Tech, né? Ficou com um design muito bom. Ah, e por último, bora lá estar aplicando o plano de fundo animado, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar esse aplicativo chamado Lively Wallpaper, né? Que ele é gratuito na Microsoft Store. Aí, assim que o Lively Wallpaper for executado, você pode estar adicionando aqui, ó, esse plano de fundo. Clique em adicionar e aqui é só você soltar ele aqui ou escolher o arquivo no seu computador, esse arquivo que você criou. No caso aqui, como ele é um vídeo, eu venho aqui, adiciono ele, ó, certinho e clico em OK. Em poucos segundos ele já vai terminar de aplicar. E pronto, o plano de fundo animado que a gente criou, aplicado com sucesso, tá? Todos que você aplicar, você vai conseguir utilizar perfeitamente aqui. Lembrando novamente, ferramenta aqui na descrição e também no primeiro comentário, faz o teste porque vale muito a pena. É uma ferramenta muito boa e que pode ser muito útil aí para você estar utilizando.